Eu sou o Vanderlei Olivetti com temas de liberalismo de direita. E o tema de hoje é o deputado Jair Bolsonaro no programa Super Pop da apresentadora Luciana Gimenez. Foi um 2 contra 1. Apresentadora, assistente de palco contra o deputado, tentando achar fragilidades no seu discurso. Como eu prometi fazer um vídeo sobre as fragilidades do senhor Jair Bolsonaro, vou aproveitar para fazê-lo hoje. Eu entendo que a entrevista teve duas partes, uma fase prática, onde o deputado foi perguntado sobre as suas ideias, e uma fase ideológica, onde foi falado sobre a instauração do comunismo no Brasil. Eles começam dizendo que Jair Bolsonaro é um conservador. Eu acabei de fazer um vídeo sobre conservadorismo, assistam. E dizem o seguinte, que ele defende o período da ditadura militar, torturas criminosas, redução da maioridade penal. E ao mesmo tempo ele é contra o casamento gay, adoção por gays e criminalização da homofobia. Aí eles pegam esse gancho da homofobia e lembram do episódio do Rio Grande do Sul, do purpurinaço, onde jogaram purpurina na cabeça do deputado Jair Bolsonaro. E assistente de palco fala assim, isso aí foi uma reação às suas ações homofóbicas. Aí ele fala assim, mas eu não sou homofóbico, já falei 1000 vezes, né? Eu sou contra o material escolar de gênero, o famoso kit gay. Aí Luciana Gimenez faz usa um argumento que eu não tinha visto ainda. Fala assim, espera aí, como que o senhor pode ser contra uma coisa que não existe? Ele diz, como não existe? As cartilhas não foram entregues, né? Não foram distribuídas. Aí ele fala assim, mas não foram distribuídas porque eu fui contra, eu atuei. Porque eu fui contra o MEC, eu fui contra o Plano Nacional de Educação, eu estou sendo contra agora a Base Nacional Comum Curricular, que eu fiz um vídeo sobre isso, BNCC, que prevê a distribuição dos kits de ideologia de gênero. Por isso que elas não estão aí, mas senão elas estariam. E outra, eu não fui exitoso 100%. Porque como eu consegui barrar o MEC falou assim para os municípios, fica a seu critério usar ou não. E como alguns municípios estão querendo, eles estão entregando. E outra, eles conseguiram, já que não conseguiram entregar para os alunos, estão entregando para as bibliotecas das escolas. Todas as bibliotecas do país, escolas públicas, estão recebendo o kit, a cartilha. Aí ela fala assim, mas quem que vai à biblioteca? Aí me pergunta, eu fui muito à biblioteca. Na minha época, até os piores alunos iam à biblioteca. E outra, se tem um material na biblioteca que é sobre sexo, todo mundo vai à biblioteca para ver o material. Só os pais que não ficam sabendo, mas claro que vão. Todo mundo vai lá. Aí ela fala, então tá bom, vamos mudar de assunto. Em relação aos gays, eu sei que o senhor é homofóbico, o senhor mandou embora uma pessoa do seu gabinete por ser gay. Daí ele falou assim, não. Primeiro, né, se ele contratou, é porque ele não é homofóbico. Se ele sabia que o cara era gay e contratou, assim, eu mandei embora por assédio. Ele assediou um rapaz lá e aí eu mandei embora. Aí assistente de palco, que eu acho que é mais maluco ainda, fala assim, mas assédio tem tudo que tem lugar, que tem, todo lugar tem. Fico pensando, como é que ela subiu na vida? Será que ela subiu na vida? Bom, eu não vou falar. Mas não é normal, assédio é crime. Mas, tudo bem. Se ela é maluca assim. Aí a Luciana fala assim, mas você tem amigos gays? Ele falou assim, não, eu tenho. Tem inclusive um rapaz aí na plateia. E o rapaz na plateia se diz chamar Júnior. Mas ele está na internet aí como Smith Reis. Eu vou deixar aí o canal dele aí, é um canal de gay de direita. É bem interessante. Aí a Luciana pergunta para ele assim, mas como que você pode trabalhar com o Jair Bolsonaro? Ele fala, não, primeiro que sexualidade são coisas diferentes, né? De propostas. Eu sou a favor das propostas do deputado, então eu trabalho com ele. E pronto. Aí a Luciana fala assim, tá bom, mas então já que você tem propostas, que propostas você tem aí sobre sexualidade? Jair Bolsonaro é sagrado. Não, peraí. Como que eu não tenho proposta sobre sexualidade? Minha proposta com a sexualidade é acabar com esse kit aí e que os pais administrem. Eu tenho proposta sobre segurança pública, por exemplo. Daí ela pergunta, quais são? Aí são aquelas que a gente já conhece, né?
aumento de pena para estupro, redução da maioridade penal, que até ele fala, eu gostaria que fosse 12 anos, mas não dá, tentei 14 e também não fui muito apoiado, deixei por 16. E aí ela continua, então tá bom. Aí a assistente de palco, né, que é maluca, fala, não, tá bom, mas o senhor disse que mulher tem que ganhar menos do que homem. Aí eu expliquei isso aí, esse episódio, inclusive aí no vídeo do Reinaldo Azevedo que eu fiz, mas vou explicar de novo aí, que ele fala, não é isso. Eu perguntei aos empresários, eles disseram que o salário maternidade onera a folha de pagamento, então que eles preferem às vezes contratar homens ou de reduzir o salário. Só isso. Daí ela falou assim, mas e o senhor é a favor ou contra? Aí ele falou assim, não, pera. Aí ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim, tem dois vieses aí, tá? Se for no serviço público, é tudo igual, não importa, hétero, homo, homem, mulher, não interessa, todo mundo ganha igual, porque é serviço público. Agora, iniciativa privada, o empresário que vai dizer quanto que ele quer pagar para as pessoas. Se é mulher, se é homem, não interessa, é ele que vai dizer. Aí eu achei bem interessante, por isso é uma atitude do liberal. Os liberais pensam assim, né? O empresário que quer prosperar, ele tem que ver qual a maneira melhor de ele prosperar. Se tem tributos, ele tem que analisar os tributos. E outra, se o Jair Bolsonaro é realmente liberal, ele vai reduzir os tributos. Então, com certeza, as mulheres vão ganhar igual aos homens. E aí ela insiste, ele fala, tem que ganhar menos, igual. E pronto. Aí ele fala uma besteira, como eu digo, né? Olha só. Tem muita mulher que é competente. Não se pode falar isso. Como tem muita mulher competente? Quer dizer então que a maioria não é competente? Aí o filho dele vai, auxílio dele, eles conseguem resolver lá a situação tal. Aí ele fala que até que não, outras mulheres têm que ganhar mais se elas forem mais competentes. E realmente tal. A gente conhece o Jair Bolsonaro, sabe que é isso. Mas só que num debate presidencial, né, numa TV, né, falar uma coisa dessa daí, pega muito mal, né? Pega muito mal com as mulheres. Então eu acho assim, ele tem que contratar um marqueteiro para dar uma polida nele, para dar uma melhorada, para ele não falar essas coisas. Aí vem resolver os problemas e vai segurança pública. Aí ele fala, violência se combate com violência. Também é muito forte, tem que usar uns eufemismos aí, né? Quando você fala violência, eu sou a favor disso daí, violência tem que combater com violência. Se a PM, né, está sendo atacada por um bandido violento, ela tem que combater com violência. E se o bandido tem um fuzil, a PM tem que ter 3 fuzis. Se tem um canhão, tem que ter 3 canhões. É assim que funciona. Então violência se combate com violência. É óbvio. Agora é claro que quando você fala isso assim, no geral, né, com violência combate com violência, aí você vai falar, mas você cria seu filho assim, aí ensinando ele a ser violento. Não, mas é que tem que ver o contexto. Mas o Bolsonaro aí, ele também, ele é meio fraco às vezes de encontrar o contexto para isso. Ele tem que ser polido por um marqueteiro. Alguém tem que chegar para ele e falar, olha, não é bem assim que se fala. Aí ele fala assim, a PM tem que matar mais. Tá certo, se a PM está morrendo aqui, tem que matar mais. Mas também é uma coisa assim que é difícil quando você fala isso. É muito agressivo. Aí até a moça lá, assistente de palco, fala, a Anistia Internacional diz que a PM é que mais mata. E aí ele fala assim, mas é que mais morre também. Então veja, tem que contextualizar essas coisas, porque senão fica muito assim, realmente difícil. Mas mesmo ele dizendo que tem que matar mais, e mesmo ele dizendo que violência combate com violência, ela chega e fala, o Twitter aqui diz que está apoiando o Bolsonaro. Claro que está apoiando o Bolsonaro, com essa violência toda que está aí, tem que estar apoiando o Bolsonaro. E aí ele fala assim, nós temos que acabar com o Estatuto do Desarmamento, para que o cidadão de bem tenha arma. Porque esse Estatuto de Desarmamento, ele não está desarmando o bandido não está aí, o bandido tem arma fria, um bandido não tem uma arma registrada. E aí a Luciana fala assim, mas espera aí, lá nos Estados Unidos tem aqueles loucos que vão lá e matam gente no colégio. Mas louco tem tudo quanto é lugar, tem aqui, tem lá, né? Você não pode ir pelos loucos. E a criminalidade dos Estados Unidos é desse tamanico.
A criminalidade no Brasil, estupro, assalto, homicídio é desse tamanhão. E nós desarmamos. Então desarmar não é a solução. Desarmar, tem que desarmar e educar. Aí pode até ser. Se um dia nós chegarmos na educação da Suécia, eu posso até pensar, não, vamos diminuir as armas, vamos ver alguma coisa. Mas basicamente é isso. E o Twitter deu vitória ao Bolsonaro. Aí vem a fase ideológica. Na fase ideológica ela volta a falar sobre a questão do kit gay, mas com outro viés. Porque o Bolsonaro apresentou um livro que ensina a fazer sexo. Tem umas figurinhas e tipo, põe um dedinho lá, nem vou falar mais como que é. Eu vou tentar colocar aí para vocês verem aí o livro. Horroroso. Aí o MEC, olha só o MEC, ele manda uma nota dizendo que aquele livro não é para criança. Aquele livro é para os professores. Você acha que o professor de 30, 40, 50 anos, as moças, já não sabe fazer sexo? Ainda com figurinha? Isso é livro para criança. É óbvio que é livro para criança. Como que o MEC me diz isso que é livro para professor? Aí o Bolsonaro fala assim, inclusive esse tipo de livro que ensina a fazer sexo, sexualiza, né? Sensualiza as crianças muito em uma tenra idade. Elas vão já saber mais ou menos o que é sexo e é um prato cheio para os pedófilos. E realmente é. E o governo federal tem um projeto de lei para descriminalizar a pedofilia. Como que aí as duas, né, a Luciana e a assistente, não, que isso é impossível e tal. Por que eles iam ter interesse nisso? Aí o Bolsonaro começa a entrar na fase bem ideológica mesmo. Ele fala, eles querem, porque eles querem acabar com a família, querem fragmentar a família, querem destruir a família. E é isso que eu falando, é isso que a ideologia marxista, comunista quer. Assista meu vídeo sobre Marx e marxismo. Mas Marx, Gramsci, até vou fazer livro sobre essas figuras, sobre a escola de Frankfurt, todas elas, Lukács, todos eles falam isso, que o comunismo tem que acabar com os valores morais burgueses, que são o quê? A religião, que é a família estruturada, que é o direito. Eu falo isso com o conservadorismo também. Eles querem acabar com isso. E como que eles conseguem fazer isso? Através da educação, dessa educação destrutiva que eles estão fazendo com as nossas crianças. E aí o Bolsonaro, sabendo disso, ele fala, inclusive os livros do MEC, eles colocam lá enaltecendo Che Guevara, Marx, Fidel Castro. Aí a Luciana falou uma coisa, mas isso tanto faz, isso aí são figuras históricas. São, mas eu aprendi sobre eles, mas aprendi de uma maneira isenta. Eu aprendi o que o Fidel Castro fez, Che Guevara fez só, mas não como heróis. E os livros do MEC dizem que são heróis. E comunismo é uma maravilha, que o capitalismo é uma porcaria. Não pode ser assim. Aí, como entrou nessa fase mais ideológica, ela fala assim, tá, mas você disse então que o erro da ditadura foi torturar e não matar. Também outra coisa que você não devia ter falado, Bolsonaro, tem que ter um marqueteiro para falar essas coisas aí, mudar. Mas já que falou, tem que contextualizar. Por que tem que matar? Porque quem lutou contra o governo militar eram inimigos da pátria, que era o socialismo e o comunismo contra o capitalismo de direita. Tinham que matar os inimigos, porque eles foram guerrilheiros e terroristas. A Dilma, Zé Genuíno, Jair Dirceu, todos esses daí eram terroristas, lutas armadas. No próprio vídeo do Reinaldo Azevedo eu falo isso, que Reinaldo Azevedo mesmo se vitimizou. Eu apanhei da polícia porque eu lutava pela democracia. Não, nenhum terrorista guerrilheiro lutou pela democracia, eles lutavam pela ditadura do proletariado, para a instauração no país, no socialismo comunista, a moda cubana. É isso que eles queriam. Eles não queriam democracia. Eles queriam que Fidel Castro. E eu coloquei um vídeo lá, e vou colocar de novo aqui, do Fernando Gabeira, que era um revolucionário na época também, foi deputado federal, que fala isso também. Nós não lutávamos por democracia, nós gostamos de falar, mas lutávamos pela ditadura do proletariado. E aí, por fim, fechou o pacote, ela pede para ele falar algumas palavras, conclusão. Aí a assistente de palco fala assim,
com uma cara assim, eu vou ter que falar, né? Tá aqui no Twitter, né? O Bolsonaro tem uma unanimidade, ele venceu. Então é isso, todo mundo quer, claro que quer, porque acabar com os vagabundos, quer pela família. Por isso que o Bolsonaro vai bem, mesmo com esse discurso dele, que às vezes é um pouco agressivo. Mas eu acho, Bolsonaro, se eu fosse você, eu contratava um marqueteiro. Porque uma coisa é você falar esse discurso de capitão do exército. Eu fui tenente da aeronáutica. Seu filho lá é da Polícia Federal. Esse tipo de discurso é muito agressivo para os ouvidos das pessoas. Pode não soar bem. Violência, tortura. Quando você fala tortura, tá aí, né? A gente está sendo bombardeado pela TV. Governo militar, tortura, governo militar, tortura, governo militar, tortura. Mas não contam que se não fosse a instauração do governo militar, nós estaríamos uma Cuba aqui. Então tudo isso tem que ser bem falado. Então preciso de um marqueteiro para levar a cabo isso daí. Tá joia, pessoal? Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.